Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos que estão aí, você que já está entrando, estamos ao vivo para mais uma live. Vou pedir para já fixando para a gente em letras maiúsculas o tema da nossa live de hoje, o que mudou no Evangelho. Aí bota uma interrogação bem bacana e a gente vai estar aguardando daqui a pouquinho o pastor Werli entrando aí com a gente no Instagram para a gente poder trabalhar essa live juntos aí e nós compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu vou botar os dois fones no ouvido para ficar melhor. Se você quiser deixar com som aí, não tem problema não. Glória a Deus. Brigadão, Cezão, que mudou no Evangelho aí. Agora aguardar nosso amigo pastor Werli entrar aí. Assim que ele entrar, eu já chamo ele para o vídeo. E o objetivo, enquanto a gente aguarda aí, o objetivo... Eita, que o homem entrou, aleluia. Vamos chamar ele agora pro... Como é que eu faço aqui? Isso, convidar este aqui. Cadê? Eu acertei aqui? Não. Aqui. Como é que eu convido aqui? Isso, agora sim. Olha o homem aí. Aleluia. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Glória a Deus. Como é que eu convido aqui? Tá me ouvindo? Isso, agora sim. Olha o homem aí. Aleluia. Entrou minha mãe também na live. Tá me ouvindo? Pastorzão, acho que se o senhor pôr um fone de ouvido é melhor, que aí não fica dando som de retorno. Oi, não entendi. Colocar um fone de ouvido. Tem fone de ouvido, fica melhor. Já volto já. Tá, Já vou ali, já volto. Vou ali. Irmã Dayara, seja bem-vinda também. Irmã Rosinha, também está na live. Lá. O tema está fixado aí, eu vou fixar o tema aqui pra gente. Enquanto o pastor L foi buscar um fone de ouvido, fixei aqui o tema. O Instagram deu uma mudada no layout dele aqui, ficou maneiro. Glória a Deus. Grazi, paz, glória a Deus. Irmãos, que negócio louco esse aí, fazer live. Tem que ser corajoso fazer live com o pastor Werli. O pastor Werli é um homem top, velho. Então tem que estar no nível para falar com ele. Entendeu? Glória a Deus. Então, queridos, enquanto o pastor está voltando aí, pondo um fone de ouvido para gente, para poder não dar retorno no microfone, explicando para vocês, o tema é o que mudou no Evangelho. A gente tem observado que muitas coisas têm mudado, né? Hoje a dinâmica da igreja, ela está diferente, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, se a dinâmica, como é que tá, como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Então a gente quer compartilhar com vocês sobre esse assunto. Amém? Enquanto aí o pastor Hélio agora botou um fone. Agora sim.
Ficou Glória a bacana? Deus. Agora é chique demais. Estamos aí com a Zelma, com Pedra Brasil, Zelma Pedra Oliveira, Brasil, lá, a José Pedra Brasil, Maurício, meu pastor, que maravilha, hein? pastor Maurício, homem de Deus. Pastor Elis, eu tenho que conhecer o pastor Maurício lá. Aqui, tô de volta. Encostei no negócio aqui. Vamos orar então, pastorzão? Vamos lá. Vamos lá. Então pode orar, pode Posso? orar. Pai, eu quero louvar o Senhor e agradecer por esse tempo especial, esse momento, Senhor, qual o Senhor proporcionou para que nós viéssemos trazer esclarecimento de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós queremos Te adorar, Te glorificar, bendizer, Te louvo, Senhor, pela vida do meu grande amigo, pastor Rodrigo Almeida, e por toda a Igreja Apostólica Batista Ágape, em Maria da Fé, Senhor. Deus, que todos aqueles que estão conectados conosco possam estar conectados e receber muito da tua parte. É que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nosso bom Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão, então eu estava falando aqui para o pessoal que a gente quer compartilhar sobre o que mudou no Evangelho, né? E eu pensei em alguns textos que vieram ao meu coração, aquilo que eu passei para o senhor, pensando no texto de Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas a gente tem tanta mudança hoje na igreja, né? Tanta coisa que muda, né? Como é que a gente fica isso? Deus não muda, não varia, nem a sua sombra. Como é que fica? É verdade. Então, né? Primeiro, quero desejar a paz do Senhor para todos aí. E primeiro entender o que é evangelho. Né? O que é o evangelho? Então, porque assim, existe o evangelho segundo Allan Kardec, a missionária Benedita, minha mãe, lá da Paraíba, passou aqui atrás. Manda um beijo para ela. Então, assim, existe o evangelho, né? Porque a palavra evangelho significa boas novas de Jesus Boas Cristo. novas. E aí, o evangelho ele nunca muda. O que muda é a metodologia, o que muda muitas das vezes são alguns modismos que trazem para dentro da igreja, mas o evangelho, conforme o texto aí de Tiago, o nosso Deus ele é um Deus imutável. O evangelho de Jesus Cristo sempre mudar, o evangelho de Jesus Cristo não vai mudar. Então, assim, as pessoas elas perguntam, né, sobre isso. Ah, eu sou evangélico, tá? Mas o que é ser evangélico? É viver o evangelho de Jesus Cristo. Sim. Isso é a essência do evangelho, é nós sermos vivos, né? E aí é uma palavra grega que significa boas novas, ou notícias boas. Então é isso. Isso é o que as pessoas muitas vezes confundem, né? A igreja, o evangelho, as doutrinas, né? As pessoas confundem muito com as doutrinas, com costumes, né? Ah, não, a minha igreja tem a doutrina assim, 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 mas na verdade são apenas costumes, né? E os costumes mudam, né? Você pode costumar dormir do lado direito da cama e acostumar a dormir do lado esquerdo, né? Então, há essas diferenças, né? Então, isso é uma coisa importante também da gente entender, que doutrinas elas mudam, agora o evangelho não. Eu acho que ficou muito bem explicado, o pastor Welly falando que o evangelho não muda, irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa ter no coração. O evangelho não muda, o evangelho de Jesus é um e permanece um, né? É isso aí. E aí, meu amigão, existe, assim, 4 formas, né, a gente viver o evangelho. Talvez seja a dúvida de alguns dos nossos irmãos aí, perguntando assim, tá, mas como que eu vou viver o evangelho? Sim, básico. 4 formas de viver o evangelho. Até coloquei aqui. Primeiro, pensar na pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa. Legal. A pessoa de Jesus Cristo é a primeira coisa. Segunda coisa,
estudar as escrituras, que eu acho que está faltando muito hoje, Anota aí. pastor Rodrigo. Eu acho que o Tô que até está pedindo faltando pro César, até o César anotar isso aí e botar aí no comentário pra gente. Porque realmente né? tem que. Estudo das escrituras sagradas, porque a pessoa acha que somente de frequentar uma igreja ela está vivendo o evangelho. Não, né? Não, é verdade. Ela precisa ter um plano de leitura anual, né? Um plano de leitura anual. E segundo, reunião familiar. Nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo, ele começou a ser disseminado, espalhado nos lares, nas reuniões Sim, familiares, né? E o quarto é a oração em família e a oração também individual, que infelizmente a gente está vendo sim. que isso está perdendo e muitas famílias estão passando muita dificuldade porque está faltando. Então é pensar na pessoa de Jesus Cristo primeiro, segundo estudar as escrituras, a reunião familiar, né? Alguns chamam de célula, grupo familiar, né? Ou Culto então no mesmo lar. culto no lar, e a oração em família e a oração também individual. A gente precisa cultivar isso aí, né? Verdade. Não, e uma coisa interessante, pastor, que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu vou à igreja e tal, mas se a pessoa não estuda a palavra, ela negligencia o ir à igreja. Ah, não, mas eu vou à igreja e estudo a palavra. Eu penso em Jesus, estudo a palavra, mas eu não oro com a minha família, eu não oro pela minha família. Aí negligencia as outras duas coisas, tá? As outras coisas também. Então, uma coisa, ela está interligada à outra, né? O evangelho, ele é uma coisa, como eu coloquei atrás, é único, né? Então, não adianta você fazer uma coisa e não fazer a outra. Não, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho o hábito de orar, né? Eu não tiro um tempo a sós com Deus, né? Não tem como fazer uma coisa e não fazer a outra, né? É Tem como, né? Meio não tem distante, como, né? porque a gente não pode, como é que fala? Fazer uma coisa e omitir a outra, né? A gente Sim, não tem como fazer isso aí, porque assim, a Bíblia vai nos ensinar como a nossa regra de fé e conduta, como que a gente deve viver no dia a dia, como que a gente deve servir ao Senhor. Interessante, meu amigo pastor Rodrigo, que eu tenho visto que nós estamos vivendo hoje um evangelho muito consumista. As pessoas estão procurando somente a igreja e procurando Jesus Cristo para que resolva os seus problemas. Não que tenha, assim, sim, um momento de intimidade com o Senhor, entende? Você está me é entendendo? verdade. E seria muito É bom também verdade. que os irmãos colocassem perguntas aí, porque Isso, eu não sabia a dúvida deles, né? é verdade. Para entender, as pessoas conseguirem entender o que é essa mudança. Hoje a gente vê às vezes, pastor, eu vejo uma coisa acontecendo na igreja, e as pessoas entendem que isso é viver o evangelho, mas é uma coisa que a psicologia fala muito, que é a histeria coletiva. Você vê as pessoas se envolverem em algumas coisas, e às vezes nem tem noção daquilo que está acontecendo, e às vezes são até levados por ventos, né, de emoção, né? Ah, não, mas é porque a pessoa foi usada e aconteceu. E às vezes, eu estava comentando há pouco com o César, eu vi uma pessoa falando, ainda agora na internet, que Jesus certamente dançou no momento da ceia. Eu falei, isso foi legal, né? Não estou dizendo que Jesus não era um homem alegre, né? Capaz, né? Nem por aí. Mas Jesus fez a ceia em secreto, né? Porque a Bíblia diz que eles cantaram um hino, ele ia sair pulando e dançando, chamando a atenção de todo mundo. De É meio repente complicado, né? era um corim de fogo, né? De repente, né? Tava marchando com varão, com 11 varão. Agora, meu amigo pastor Rodrigo, o que mudou, né? Mudou é o relativismo que entrou dentro das igrejas. Isso mudou. O evangelho não mudou. É verdade. Agora, o relativismo, eu estava até comentando hoje com a minha esposa, assim, talvez o que é certo para mim não é certo para você.
Eu entendo dessa forma. A pessoa fala assim, ó, eu entendo a Bíblia dessa forma. Espera aí, mas existem regras de interpretação da Bíblia. Exegese, hermenêutica. Isso. E a Bíblia, ela não fala nada acerca de mim. A Bíblia, ela fala tudo acerca de Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Então, não é a Bíblia enquadrar naquilo que eu quero, naquilo que eu penso. Mas é eu enquadrar naquilo que Deus quer e aquilo que a palavra de Deus, ela revela. Então, hoje as pessoas falam assim, não me senti bem lá na igreja do pastor Werley, não me senti bem na igreja do pastor Rodrigo. Então, o que acontece? Não é se sentir bem, é se sentir confrontado pela palavra e a gente se converter a cada dia. Eu acho que isso mudou dentro da igreja. Mudou. Então, bom, esse é o meu ponto de vista. Se os irmãos até quiserem discordar, não tem problema, porque assim, o evangelho de Jesus Cristo, né, que a gente sabe, né, é um evangelho de boas novas. Quer dizer, eis que faço nova todas as coisas velhas passaram. Então, se as coisas velhas passaram, eu não posso viver a minha maneira antiga. Eu tenho que viver de forma que agrade ao Senhor. É isso? Exatamente, é isso aí. E passou uma coisa muito interessante, a gente vê que a igreja, as pessoas começaram a adaptar a igreja para agradar as pessoas de fora, né, se tornarem atrativas as pessoas de fora, e com isso começaram a mudar um pouco o evangelho. A gente vê, eu vi uma vez, por exemplo, a pessoa para poder falar sobre prosperidade e que Deus ia abençoar, não sei o quê, e a pessoa vira e fala assim, um pregador relevante, isso que ele falou teve na internet, a gente pode comentar, ele falou assim, não, porque Pedro era um dos maiores empresários do tempo de Jesus. Pedro tinha 2 barcos e para aquele tempo Pedro era um empresário e você precisa ser um empresário e entregar tudo, porque Pedro entregou tudo para Jesus. Eu falei, nossa, mas eu achei que Pedro tinha deixado tudo para seguir a Jesus. Jesus até fala para Pedro, né? O filho do homem tem onde repousar a cabeça. Né? Então, acho que... Pode falar. A Bíblia diz que Pedro era pescador e, largando as redes, seguiu a Jesus. Né? Eu posso fazer até aqui uma analogia, né? Pedro largando as redes. O que está faltando hoje na minha vida, na vida de muitos cristãos, é largar as redes sociais e seguir a Jesus. Né? Pastor? É verdade. Não é verdade? Eu falei, muitas pessoas perguntaram isso para mim, pô, mas não está transmitindo mais o culto domingo? Eu falei, não, que agora eu tenho culto na igreja, então eu preciso transmitir o culto. Né? A gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar ali ouvindo a palavra, estar próximo do pastor, né? Estar próximo dos irmãos, mesmo que com os distanciamentos, né? Uma coisa que me falaram esses dias, pastor, foi me perguntaram, né, o evangelho evolui? Falando porque a pessoa fez o comentário da seguinte maneira, o mundo está em transformação, o evangelho também muda? Eu falei para a pessoa, não, o evangelho é o mesmo, porque o objetivo do evangelho é apresentar as boas novas de Cristo, e Cristo não muda. Né? Perfeito, então, perfeito. Né, o mundo pode evoluir, o fato do mundo evoluir não quer dizer que a palavra precise de evolução, ela é atemporal. Né? E aí, meu amigo, foi muito bom você tocar em alguns assuntos aí que eu achei interessante. Uma foi de ser pastoreado, né? Aí as pessoas acostumaram com as lives, mas perderam a essência de ser pastoreados. Isso. Que assistem a internet é uma ferramenta poderosa. Sim. Poderosa mesmo. Agora mesmo, nós estamos utilizando dela para trazer alguns esclarecimentos, né? Então, isso.
César aí, ó, já colocou o que eu ia falar. A palavra, ela não evolui, ela já é plena. Não tem que Isso. acrescentar mais nada. Então, outra coisa que me chama também muita atenção é esse fato das pessoas falarem assim, mas eu preciso estar na igreja? Sim, precisa. Precisa para receber pastoreio, precisa para Sim, receber discipulado, precisa para poder a família ser cuidada, né? Precisa para poder viver a koinonia, que é a comunhão entre os irmãos, a isso. koinonia, que é a comunhão entre os irmãos, é necessário estar na igreja, não é verdade? Então, se a Sim, gente quiser dar a árvore, quando ela dá fruto, os frutos elas estão nos galhos da árvore. Eu nunca vi nenhum fruto fora da árvore ele permanecer por muito tempo, ele acaba apodrecendo e estragando. Nunca vi. verdade. É necessário, sim, estar na igreja, sendo pastoreado, sendo cuidado, isso aí, eu não abro mão disso. Hoje eu estou sendo pastoreado também, você é um dos meus pastores, né? Eu Amém. sou pastoreado, então, assim, eu vejo essa importância muito grande do cuidado, né? De eu estar debaixo do cuidado de alguém. Sim, e outra coisa que, se a gente for olhar culturalmente, desde o início, né, Deus não fez o homem para ficar só, ele já fala isso lá no início. E quando a gente pensa nessa palavra, eu pelo menos quando eu observo essa palavra, eu não vejo só Deus falando para Adão de que ele precisava de uma companheira, mas eu vejo num sentido amplo. Eu não posso estar só com a minha esposa e os meus filhos. Eu preciso do senhor, da sua esposa, eu preciso dos meus amigos, eu preciso do meu pai, da minha mãe, eu preciso dessa comunhão. E a mesma coisa é a igreja. Se não há essa comunhão, daqui a pouco eu vou começar a entender também que não há necessidade da gente viver o evangelho. Porque se eu posso viver sem a comunhão, eu também posso abrir mão das outras coisas, né? É isso aí. E a gente vê em Atos 16:31 que o carcereiro, quando se converteu, creu ele e toda a sua casa. É verdade, Lídia, Lídia, creu ela e toda a sua casa. verdade, Timóteo, filho, né, de Eunice e Lloyd, Timóteo, ele e sua casa. Então o é evangelho é para a verdade, família. O evangelho é para a família. O evangelho não é é para um verdade. indivíduo. O evangelho é para abranger toda a família. Exatamente. Uma coisa que me tem preocupado nesse tempo, né, e quando a gente fala dessas mudanças, a gente tem visto tantas mudanças. Eu soube há pouco tempo, são coisas que a gente precisa comentar, né, e eu acho que o assunto é pertinente. Numa igreja onde eles não tinham pastor, né, não tinham pastor, e se reúnem cerca de 1.000, 1.500 pessoas num galpão, e aí eles conectam o celular via Bluetooth, né, via Bluetooth, e ouvem a mensagem que o pregador lá, o fulano de tal, está transmitindo pela sua rede social. Isso me gera uma preocupação, porque quando a gente perde a noção do pastoreio, a gente perde a direção. Porque o objetivo do pastor, de pastorear, é você conduzir a ovelha. E quando você perde a direção, você está propício a errar o alvo. E errar o alvo é o mesmo que pecar. Então, Isso. o que me preocupa nesse tempo é que estas metodologias que começam a entrar, que desfavorecem o pastoreio, a gente começa também a repensar o que é pecado. E aí começa a vir algumas ideias, não, mas isso não é pecado, isso aí não tem problema, isso era pecado antigamente, hoje em dia não é mais pecado. Eu fico com essa preocupação, das pessoas chegarem a essa conclusão. Muito bom, muito bom. Inclusive, ontem eu vi uma ilustração muito bacana e tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que uma alma ela estava andando em cima do muro. A alma estava andando em cima do muro. E aí os anjos falou: "Vem para cá, vem para cá". E aí, de um lado os anjos mandando: "Vem para cá, vem para cá". E a alma andando em cima do muro e do outro lado o diabo sentado
fumando, olhando aquela alma quieto na dele, só olhando. E os anjos, vem para cá, vem para cá. E aí a alma lá, e de repente o sábio foi observando aquilo, perguntou ao diabo, mas por que que você não está falando nada para a alma ir para o seu lado e os anjos estão lá falando para ir para o lado dela? Ele falou, desde que está em cima do muro é porque ela já está do meu lado. Não preciso fazer mais nada. Verdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Tem pessoas que estão em cima do muro ainda, não se decidiram viver o evangelho de Jesus Cristo, que é servir ao próximo, que é servir a igreja. Não é o que a igreja pode fazer pela minha família, mas o que a minha família pode fazer pela igreja, o que a minha família pode fazer. Eu não posso ficar indeciso. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do mundo. Em cima do muro eu não posso ficar. Entendeu, meu amigo? Verdade. O senhor falou isso, eu sou de Jesus, eu até me lembrei. Nós estávamos comentando um domingo desses, né, ouvindo música. Estávamos na casa da nossa irmã Sandra. E aí a gente ouvindo música, estava ouvindo Lázaro, né? E o Lázaro fez sucesso cantando aquela música, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Né? Aí você falou agora, eu sou de Jesus, eu me lembrei do Lázaro, né? Lázaro, ele quando se converteu, ele gravou aquele CD, explodiu, fez uma turnê pelo Brasil, e aí passou um tempo, eu me lembro de ter assistido essa entrevista, e perguntaram se ele não ia lançar um outro CD. Ele falou assim, não, quando eu estava no mundo eu gastei minha vida em turnê, agora que eu vim para Cristo, eu quero gastar minha vida na igreja. E aí ele não gravou mais depois disso, e continua na igreja dele lá, servindo ao Senhor, né, participando, ministrando, não é pastor, está ali só servindo com aquilo que ele tem, às vezes canta, às vezes compõe uma canção, está lá na igreja, mas está servindo. Isso eu achei muito interessante. Ter falado isso porque essa semana eu terminei um curso aqui da igreja que chama Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, se você não estiver servindo a Deus e a igreja, você nunca conheceu a Jesus. Eita. Se você não estiver servindo a Deus, servindo a igreja, que é servir o próximo, você nunca conheceu a Jesus. Olha que coisa forte. Muito forte. Aqui, ó, a Diana Silvana diz, hoje as pessoas só querem ser beneficiadas. É verdade, Diana, é isso mesmo. É assim, é o evangelho do consumismo, né? E aí tem aquele negócio também assim, não gostei da mensagem, não gostei do louvor, não gostei, hoje o pastor passou por mim, não me deu nem a paz do Senhor. Meu Deus. Precisando ter maturidade e verdadeiramente, né? Eu quero voltar a isso aí, ó. O que mudou no evangelho? Agora eu vou falar assim, evangelho nada, mas o que mudou na igreja? Hoje é muita igreja coach. Muita igreja coach, né? Muita mensagem de autoajuda quando a gente precisa de ajuda do alto. Essa é a verdade. É verdade. Então, é muito pastor coach. Eu sou pastor das antigas, e eu lembro que o pastor, antigamente, ele orava muito, ele jejuava muito, ele mastigava a Bíblia, lia muita Bíblia, e hoje a gente vê que são mensagens coach, mensagem de autoajuda, mensagem de triunfalismo, mensagem... E aí, quando vem a primeira luta, vem a primeira dificuldade, ela abandona o barco. Ela abandona. É verdade. É verdade? E é interessante que eu estava um pouco atrás, surge o Pedra Brasil colocou assim, surge um problema, corre e liga para o pastor. Pode correr e ligar para o pastor, não pode correr da igreja, né? Não, aí correr para o pastor, a ovelha tem que correr para o pastor mesmo, né? Pode correr para o pastor, não tem problema não. Não pode correr para o mundo, não pode... Não, esse dia, meu amigo, esse dia uma pessoa falou assim para mim, olha, pessoa da igreja, batizado, falou, não, meu signo disse que isso. Falei, meu Deus.
Uma outra coisa que eu ouvi também, que eu fiquei assim horrorizado, que ela e o grupo da igreja fizeram campanha no monte de não sei quantos dias de monte, e Deus arrancou o pastor da igreja. Foi uma bênção. É, rapaz. O que mudou no evangelho, né, rapaz? Mudou no evangelho, não mudou nada, como o senhor falou, mas mudou na cabeça das pessoas, né? Mudou na mentalidade, né? Não, mudou assim. Esse evangelho, pastor Rodrigo, não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho segundo o Espiritismo. Porque entendeu? Porque se eu oro para Deus arrancar alguém, se eu oro para Deus fazer mal a alguém, se eu oro para Deus prejudicar alguém, esse evangelho não é de Jesus. É verdade. Não é verdade, do Senhor pastor. Jesus. Não é. E isso não é muito diferente daquilo que o senhor estava falando, só voltando no gancho lá do coaching, não é muito diferente, não. Porque da mesma maneira que esse evangelho de dizer que está orando para que Deus arranque uma pessoa, então para que Deus castigue, né, uma pessoa, assim como o evangelho desses coachings que existe hoje diz que não vai ter problema nenhum, que você é vencedor, que tudo vai ser fácil, né? Esse evangelho, como o povo gosta de dizer, Nutella, né? Eu não sei nem se Nutella a gente pode aplicar, porque dizem que Nutella é tão bom, né? Então a gente devia dizer que o evangelho Nutella é um evangelho muito bom, né? Mas não é a realidade, né? Mas veja bem, isso me lembra a oração de Salomão. Salomão, quando Deus se apresentou, ele estava orando, Deus se apresentou a ele e perguntou o que Salomão queria. E Salomão respondeu para ele: eu quero sabedoria para guiar este teu tão numeroso povo. E Deus falou assim: olha, por que você não me pediu a morte dos seus inimigos? Ou seja, você vai ter batalha. Você não me pediu riqueza nem bens, então você pode passar necessidade. Você não me pediu nada disso, então eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te livrar dos teus inimigos, eu também vou te dar riqueza e eu também vou te dar condições de vencer. Porque dizer, Salomão, ele sabia que todas essas coisas eram inerentes à vida do cristão. Não adianta você dizer para a pessoa ficar com essa mensagem coaching, dizer que, não, você vai passar por tudo isso, você não vai ter trabalho, seus problemas acabaram, que não é bem assim, né, pastor? Não. O evangelho, ele... Aqui, foi até bom tu ter falado sobre isso, eu quero ler Jeremias 3, verso de número 15, que diz assim, na tradução Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Com sabedoria e inteligência. Inteligência. E, quem dá pastor à igreja é o próprio Deus. Verdade. E aí o que acontece? Quando eu não me sujeito a uma autoridade espiritual, eu estou em rebelião contra o próprio Deus. Eita. Jeremias 3, versículo 15, parte A do versículo diz: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aí, eu quero voltar lá no que a irmã Pedra Brasil, né? Uma grande mãe de Cristo, uma mulher de oração, né? Ela colocou aí, a ovelha sabe, ela vai procurar o pastor, porque o pastor recebeu de Deus o dom da ciência e inteligência, porque foi Deus que levantou o pastor. Agora Verdade. tem aquela pessoa que depois ela vai tomar decisões, vai fazer suas escolhas, vai fazer um monte de coisa, quando tudo dá errado, aí ela quer que o pastor resolva o problema dela. Aí já é tarde. Então, o que nós precisamos? Primeiro, entender que quem dá pastor à igreja
é o próprio Deus. E ele dá consciência, né, com sabedoria e com inteligência. E aí isso eu tenho visto que também está mudando dentro da igreja no dia de hoje, essa sensibilidade espiritual. Você sabe disso, eu estou aqui na live contigo, você sabe disso. Quando eu tenho algum problema, me recorro a você, sim ou não? Sim. Fala, meu amigo, você como pastor, o que você fala isso? Porque eu sei que você tem a ciência de Deus. Eu sei que você tem a sabedoria de Deus. Eu sei que você é um homem inteligente, a inteligência dada por Deus. Então eu vou recorrer àquela pessoa que está acima de mim. Entende? Aham. Pastor, e uma coisa interessante. Não, eu estava, porque entrou um negócio aqui na tela, eu estava tentando tirar. E é interessante essa questão do recorrer, porque o senhor falou que, leu o texto de Jeremias 3,15, falou que Deus dá pastores segundo o seu coração. Uma coisa que eu percebo também é que muitas pessoas acabam reclamando dos seus pastores, mas esquecem que Deus também dá ao pastor segundo aquilo que você está buscando, né? Então, às vezes, é uma igreja que está ali cheia de problemas, cheia de rebeldia, que nem esse caso que o senhor contou. Orou para arrancar o pastor da igreja. Provavelmente era um pastor muito duro. E por que era um pastor muito duro? Porque o povo se levantando e fazendo campanha no monte para arrancar o pastor, tem que ser um cara firme mesmo. Concorda? Aí agora é o seguinte, né? Uma pergunta. Será... Como é que é? Me fugiu aqui a pergunta. Será que eu queria ser pastor de uma ovelha igual eu sou? Nossa. Será que eu sou uma boa ovelha para o meu pastor? Será que eu não dou trabalho para o meu pastor ou eu trabalho junto com o meu pastor? Aí eu quero ler Hebreus 13, versículo de número 7. É verdade. Porque a gente tem que, né, contra fatos não há argumentos. Então quero mostrar na Bíblia. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. E aí, nós temos que obedecer os nossos pastores. Mas tem muita coisa que eu não concordo. A Bíblia não está dizendo para eu concordar ou eu discordar. A Bíblia está dizendo para eu obedecer. É verdade. E ela ainda diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? No versículo 17 do mesmo capítulo 13 de Hebreus, diz assim: obedecei vossos pastores e sujeitai a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Será que eu tenho feito meu pastor chorar? Ou será que eu tenho feito meu pastor se alegrar? Será que eu queria ser pastor de uma ovelha igual eu sou? Eu deixo a pergunta aí. É verdade, pastor. E acaba que alguns pastores, por causa desse sofrimento, claro que não é a regra, mas alguns, por causa desse sofrimento, acabam se entregando a esse devaneio de hoje em dia, alterar as metodologias para tornar a igreja um lugar mais atrativo, mais agradável, para que a ovelha se sinta bem. E, num certo ponto, é até uma forma dele não gemer e não sofrer. Só que, na verdade, precisa ser um trabalho de parceria. O senhor falou uma coisa muito interessante. Será que eu estou lutando com o meu pastor, lutando ao lado do meu pastor? Se é uma parceria, a igreja também entende que ela precisa caminhar junto com o pastor, e o pastor, assim, consegue também não sofrer com a ovelha, né? Isso é uma coisa que também tem gerado alguns problemas, né, hoje em dia. Tem pastores tratando a igreja como lugar de deixar o povo feliz. E a igreja é o lugar de se aprender o evangelho, aprender a viver para Cristo, né? Saul, por querer agradar o povo, foi rejeitado por Deus, né? Eita, pastor. Muitas das vezes, na tendência de querer agradar o povo, acaba desagradando a Deus.
E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus das ovelhas. Vamos prestar conta a Deus. Então, assim, meu amigo, hoje eu tenho visto assim, no Evangelho não mudou nada. A igreja mudou a sua metodologia, cada um tem a sua metodologia, cada um tem o seu governo, né? E a gente respeita. Mas uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim: não, eu mudei tudo lá na igreja, eu mudei a essência da igreja. Eu falei: uau! Você mudou a essência da igreja? Uau! Uau! A essência da igreja é Jesus. Como é que você conseguiu mudar Jesus? Aí, entendeu? A pessoa mudou a metodologia. Tem pessoa que não sabe o que é a essência. Igual assim, você é o diretor aí do hospital. Diretor do hospital. Você é o pai e esposo, você é amigo. Mas a essência do Rodrigo é pastor. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A essência do Rodrigo é pastor. Tem como mudar essa essência na sua vida? Não, não tem. Lá no hospital, às vezes, tu é pastor ou você é sempre pastor? Picotou lá no hospital. Lá no hospital, você está como pastor ou você é pastor? Lá eu sou pastor, mesmo sendo diretor, né? Isso aí. Porque, de qualquer forma, você está cuidando. Exatamente. Na sua família, você é pastor ou você está pastor? Eu sou pastor. Você está apacentando sua família. Então, a essência do pastoreio nunca vai sair de nós. Nunca vai, meu amigo. Exatamente. É como o senhor falou, a essência da igreja ela é Cristo, não tem como você mudar a essência da igreja. A gente pode até, de uma maneira lúdica, né, dizer assim, não, nós temos como essência a direção do Espírito Santo, legal, sabendo que o Espírito Santo é Deus, sim, porém, definindo cada parte da natureza divina, o nosso alvo é Cristo, é aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, é a essência da qual nós buscamos Cristo, dirigidos a Cristo pelo Espírito Santo, aleluia. Mas não tem como mudar essa essência, não tem como mudar, é muito importante isso. A Pedra Brasil botou aqui, ó. O que mudou foi as ovelhas. Pode ler, lê aí, pode ler. O que mudou foi as ovelhas que querem um evangelho flexível, de acordo com as suas vontades, e se esquecem que Deus não precisa agradar a ninguém, nós que deveríamos agradar a Ele. Eita! Olha aí, hein? É isso aí. É isso aí. Rapaz. Não, eu não me agradei daquilo dentro da igreja, querido. Tem que te agradar, não. Tem que agradar a Deus. Né? Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, eu não me agradei do louvor. Eu falei: sério? Eu falei: mas Deus se agradou, porque eu via uma atmosfera espiritual muito grande dentro da igreja. Então o que a Pedra Brasil falou aí é verdade. As ovelhas mudaram e querem um evangelho flexível para agradar, né? Aí é um evangelho hedonista, né? O evangelho hedonista, para satisfazer os desejos. É verdade. E aí, meu amigo, você pode até achar uma igreja assim, que vai agradar você para você ficar lá, entregar seu dízimo, sua oferta, a sua utilidade, mas não sei se você vai herdar o céu. Quem sou eu para julgar? Porque o único que leva ao céu, Atos dos Apóstolos 4,12, diz que nenhum nome dado pelos homens debaixo do céu ao qual devamos ser salvos, somente no nome de Jesus Cristo. Verdade. Então, denominação nenhuma vai levar o cristão para o céu, somente a obediência à palavra e a Jesus. Só. É verdade. E isso é muito importante, especialmente porque hoje em dia a gente ouve muito isso, são palavras que a gente ouve: globalização, flexibilização, né? Flexibilização com a ideia da pandemia se ouviu muito. E o evangelho ele não é flexível, né? Você não pode pegar o evangelho, não, vou tratar só dos assuntos bons do evangelho. Não tem como.
Porque o evangelho de Jesus, ele te leva ao Calvário, o evangelho de Jesus te leva à prisão e te leva à ressurreição. E aí você pode entender a ressurreição na sua vida como transformação, mudança, né? Jesus ressuscitado, ele tinha novo corpo, ele tinha uma nova aparência, ele tinha um corpo glorificado, e a gente não querendo entrar na questão escatológica ou teológica da coisa, mas a gente falando da transformação. E se você entrar no evangelho flexível, você vai, ora, estar transformado, ora você vai voltar a ser aquela criatura que você queria deixar de ser, né? Quando entrou na igreja, né? Então, às vezes, a gente vai guardando com essa flexibilização alguns pecados de estimação, algumas coisas de estimação que a gente vai guardando ali com a gente. Essa semana eu vi uma frase, botei até no meu status, né? Que a maior obra realizada no mundo, ela foi realizada com 2 madeiros e 3 pregos por um carpinteiro. 2 madeiros e 3 pregos por um carpinteiro. Então, o que acontece? Qual é a maior obra que Jesus realizou na vida do ser humano? É a transformação. Sim. João capítulo 2 vai dizer que Jesus ali, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de transformação. Transformar. E eu gostei muito do que o César colocou aí. Inclusão é o que mais se ouve hoje, né? Uhum. A inclusão é o que mais se ouve hoje, mas não há transformação, né? Sim. Pode ser até um tema para a próxima live, hein? Inclusão. É verdade. Não é verdade? Verdade. E uma coisa interessante é que as pessoas falam assim, a igreja, eu já ouvi isso, a igreja precisa ser mais inclusiva, né? Tem que ter mais inclusão na igreja, especialmente em temas polêmicos, que vamos deixar realmente para uma próxima live, que eu achei muito interessante, mas a maior inclusão que nós conhecemos, ela está no Evangelho. Jesus incluiu em sua santa presença homens e mulheres pecadores. Tem maior inclusão do que essa, né? Deus, Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, Senhor, não mudo. Ou seja, Deus era santo, continua santo e sempre vai ser santo. E Ele nos incluiu em sua santidade, nos tomou em sua santidade. Então, o maior projeto de inclusão o Evangelho já é o maior projeto de inclusão que existe. Sem muito distinções. Bom. Isso aí é muito bom, porque o que acontece? Hoje nós estamos vendo muitos para ter quantidade, eles estão abrindo mão de muitos princípios. É verdade. Para ver o que a Bíblia diz. E Jesus, subindo ao monte, orou e chamou 12 discípulos para si. Se você ver o texto, havia outros discípulos. Sim. Mas Jesus, ele só escolheu 12. Houve uma peneira. Para andar com Jesus, tem que passar na peneira. É verdade. Para andar com Jesus, tem que ser santo. É verdade. Para andar com... eu sempre falo isso, pastor Rodrigo. Eu sou amigo de quem é amigo de Jesus. Por isso que eu tenho uma comunhão boa. Por isso que eu tenho uma comunhão muito boa contigo, porque eu sei que você é amigo de Jesus. Aleluia. E vice-versa. Eu sei. Né? A gente se lida e eu vejo que você é amigo de Jesus. Amém. É amigo de Jesus. Jesus era amigo de pecadores, mas não apoiava o pecado. Sim. Não apoiava o pecado. Eu não quero, assim, jamais ser radical. Não é ser radical. Mas peraí, gente, vamos pesar na balança direitinho e vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É verdade. Valorizar a igreja que foi fundada por Jesus em Atos dos Apóstolos. Valorizar os pastores que foram dados pelo próprio Deus com ciência e com inteligência. Verdade. Valorizar os nossos irmãos em Cristo, que Jesus falou, meu irmão,
meu pai e minha mãe são esses aí que fazem a vontade do meu pai que está no céu. É isso que a gente precisa. Entendeu? Verdade. E é uma coisa interessante, pastor, eu até notei isso. São princípios invioláveis, né? Existem coisas que nós não podemos violar. Quando a gente nega essas coisas, a gente está violando aquilo que o próprio Deus deixou escrito para nós. Então, quando nós deixamos de honrar a igreja instituída, de honrar os pastores que Deus nos deu, de honrar os remidos e valorizar o pecado, valorizar a igreja lotada, valorizar até mesmo a quantidade de dízimos e ofertas que recebemos, isso faz com que a gente negligencie princípios invioláveis. E os princípios de Deus, eles são invioláveis, né? Porque Deus estabeleceu esses princípios, né? Então a gente não pode esquecer disso. São inegociáveis, né? Acabou de entrar aí o nosso líder, Isso, pastor líder, César. Um homem. O pastor César, ele sabe muito bem, é um dos meus mentores. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu procuro o pastor César, porque eu vejo nele um homem de Deus, eu vejo no pastor Rodrigo um homem de Deus. Amém. É muito ruim quando a gente quer andar sozinho. Ovelha que anda sozinha está propensa a ser devorada. É verdade. Então, não tem ovelha andar sozinha. Ovelha tem que andar no rebanho. É verdade. Aí as pessoas, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, Cristo em Casa, um programa que tem lá no Rio de Janeiro, na Rádio Melodia. Cristo em Casa. Né? Eu vou ficar em casa porque aqui eu estou servindo ao Senhor. Tá não, filho. Me desculpe, mas não tá não. Você precisa de um pastor, você precisa de uma igreja, você precisa estar em comunhão com os irmãos. É isso que você precisa. Isso que o Evangelho proporciona. O Evangelho proporciona isso. E aí você vai lá naquele culto. Porque assim, tem gente que fala assim, mas eu não gostei do culto. Peraí, eu que tenho que prestar o culto para Deus. Verdade. Então, se o culto não foi bom, é porque eu não dei um culto bom para Deus. Verdade. Né? É verdade, meu amigo? Meu Deus, verdade. A live é só 1 horinha mista. Passa tão rápido, né? Pô, brincadeira. Vou fazer igual os irmãos quando depois da mensagem. Mas, pastor, a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer aí. Obrigado, pastor César, por estar feliz. Teve também entrando com a gente a irmã Cíntia. Eu vi mais algumas pessoas. Mudou o layout aqui, eu estou tentando achar. Aperta o botão. Aperta o botão. O César acabou de me ensinar que aperta o botão para cima. Então vamos lá, botão para cima. Então entrou o pastor César, Cíntia, Dayara, Grazi, todos vocês que entraram, muito obrigado por terem assistido. A gente está, nesse assunto, eu acredito que a gente pode completar isso aí, falar como nós falamos sobre a questão da inclusão, né, pastor? Inclusão. A gente, essa ideia, irmãos, de trazer essa palavra, é para a gente poder esclarecer. Venham para a próxima, se Deus quiser. Quarta-feira que vem a gente faz outra aí. Mas venham com perguntas, pergunta mesmo. Vamos lá, vamos perguntar, tira suas dúvidas. Né? Eu, pastor, já estou preparando aqui para acabar com as lives da quinta-feira, porque a gente vai regressar aos cultos durante a semana e eu quero nas quintas-feiras ter um culto de louvor, adoração e ensino da palavra. Então nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de louvor, que não precisa nem ser cantado, pode ser só ouvido mesmo. Botar a musiquinha lá no fundo, oração e estudo da palavra. E ter essas lives onde a gente pode trabalhar essa edificação aqui, junto, né, debatendo, compartilhando da visão, que é muito importante. E seria muito bom que os nossos irmãos aí, eles colocassem assim, as dúvidas, né? Qual assunto eles têm dúvida? Qual assunto tem dúvida? É verdade. E aí eles colocam, vamos supor, igual hoje. Hoje eles podem colocar, eu tenho dúvida nesse assunto, e nós vamos estudar, pesquisar durante a semana para trazer para eles um alimento espiritual, porque nós estamos aqui para isso, para servir. Exatamente. Né? A gente não está preocupado com like,
A gente não está preocupado com a audiência, a gente está preocupado com você. É isso que a gente está É preocupado. verdade. É verdade. E aí já fica aí o convite do pastor César para na próxima entrar junto com a gente, né? Vamos debater a 3. Oh, vai ser Então, que top. maravilha, hein? Pastor Então César tá também joia. tem muito de Deus. Pastor César tem negócio com Deus, tem muito de Deus para compartilhar. César já botou uma sugestão, fala sobre relativismo dentro da igreja. Essa é uma parada, Maravilha. essa é uma parada muito legal. Vai ser maneiro. Pastorzão, faltam 2 minutos. Eu quero te agradecer mais uma vez e reforçar aí para os irmãos botarem os seus pedidos. A gente vai acompanhar e vamos preparar para que semana que vem a gente possa colocar aí. Já fica aí o pastor César botando, tamo junto, ó, se prepara aí pra gente falar sobre relativismo semana que vem, na quarta-feira. Eu gostei da ideia, falar isso vai ser bom, hein? Isso é ótimo. Botar pra ferver. Pastorzão, mais uma vez, muito obrigado, manda um beijo pra mamãezona que tá aí, a pastora Andréia, Deus abençoe sua vida profundamente, amém? Te amo demais. Te amo, cara. Te amo. Te amo mais do que café e livro. Vamos orar então. Eu quero abençoar a tua vida. Posso, pastor? Amém. Com toda certeza. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de live, por esse tempo oportuno que o Senhor nos deu, pela palavra revelada aqui nas nossas vidas. Eu quero abençoar a vida do pastor Werley e de todos os nossos irmãos que compartilharam, entraram e comentaram nessa live. Que eles possam ser edificados e nos usa, Senhor, para edificar essas vidas. Assim nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Meu pastor, Deus te abençoe poderosamente e a gente se vê. Fica na paz. Fica na paz aí, tudo de bom.